continuar no nosso estudo de ciência e filosofia. No vídeo de hoje, a gente vai tentar compreender as concepções de ciências que existiam ao longo do tempo. Duas dessas concepções a gente já tinha estudado, né, na teoria do conhecimento, que é a racionalista e a empirista. E hoje, né, no século XX, a gente tem uma concepção que é chamada de construtivista. Vamos começar pela racionalista. Então a racionalista, gente, ela perdura até, né, ou perdurou até o século XVIII. Então, no nosso início do que a gente entendia como ciência, essa doutrina ela tinha uma característica de ser um conhecimento hipotético dedutivo. O que é um conhecimento dedutivo? Vamos lembrar. Conhecimento dedutivo, gente, é aquele que sai de leis gerais e a gente aplica, que a gente descobre uma lei geral, a gente aplica aos casos particulares. Beleza? Isso é chamado, essa seta para baixo é chamada de dedução. Então, por exemplo, tem uma lei geral que todo mundo conhece, que é todo ser vivo morre. Se eu sei que todo ser vivo morre, eu consigo entender que se eu sou um ser vivo, logo eu posso morrer. Então eu pego uma lei geral e aplico ao meu caso particular. Isso é o que a gente chama de dedução. Beleza? Também, dentro do racionalismo, né, dessa perspectiva racionalista, a gente tem a capacidade de provar a verdade, e essa verdade, gente, ela é necessária, ou seja, ela deve acontecer e ela é universal, acontece para todos, beleza? Como é uma lei universal, ela é uma lei necessária, ela deve acontecer e ela é para todos, beleza? A ciência é vista como uma unidade sistemática de axiomas, postulados, definições e demonstrações. Então, axiomas são verdades por si mesmos. Então, quando eu falo que um triângulo é uma figura geométrica de 3 lados, isso é um axioma, porque eu estou exatamente dizendo o que um triângulo é, beleza? E por isso, galera, dentro da perspectiva racionalista, o conhecimento corresponde à própria realidade. Aquilo que eu digo que é verdadeiro é a própria realidade. Aquilo que eu estudo é a própria realidade. Então, geralmente, dentro da concepção racionalista, a gente verifica e confirma conceitos ou conhecimentos prévios. Então, vamos supor que a gente está dentro de uma perspectiva racionalista, tudo aquilo que a gente estuda, que está na nossa mente, né, que a gente adquire através da razão, corresponde à própria realidade. Já dentro da perspectiva empirista, ela vai perdurar até o final do século XIX, o conhecimento ele é hipotético indutivo. O racionalismo era dedutivo, vocês lembram? A indução, gente, ela é justamente o contrário aqui. Eu saio, então, de casos particulares e aplico, né, esses casos particulares me dá a condição de criar uma lei geral. Então, olha só, eu estou agora no momento que a gente está querendo inventar uma vacina para a Covid. Então, eu faço vários testes, né, eu descubro um certo tipo de medicamento e eu faço vários testes. São vários casos particulares. Gente, a vacina está sendo testada no mundo inteiro. Então, beleza. Testei num número de, sei lá, número N qualquer. Se todos esses testes deu certo, então eu consigo inferir que aquela vacina vai dar certo para todo mundo. Olha só, essa vacina ela vai dar certo, porque a partir dos casos particulares, dos testes, dos experimentos que eu fiz, eu posso criar uma lei geral, por exemplo, né? E que a vacina funciona, por exemplo. Beleza? Então a ciência ela é uma interpretação dos fatos. Eu tenho que observar e experimentar. Então lá quando eu estou testando a vacina para a Covid, eu estou fazendo os experimentos que são os testes. E eu estou observando se aquela vacina de fato ela acaba com o vírus ou não, né? Então esses testes eu estou interpretando o tempo todo os fatos que aquele teste está me incorporando. Por exemplo, se aquela vacina, eu dou a vacina, ela cura a Covid, mas ela causa câncer, então não é uma vacina boa, por exemplo. Né? Dando um exemplo esdrúxulo aqui. Quer dizer, então, que a ciência é a interpretação dos fatos da natureza.
beleza? E aí, se ela é a interpretação dos fatos, eu tenho a capacidade dentro do empirismo, coisa que o racionalismo não tem, de produção de novos conhecimentos e conceitos. Eu passo a descobrir novas coisas, porque eu passo a criar, por exemplo, tecnologias que vai dar interpretação diferente para os mesmos fatos. Se antes, por exemplo, a gente interpretava que era impossível o ser humano voar, hoje a gente consegue ir para o espaço, por exemplo. Beleza? E a ciência também, ela consegue então fazer previsões e prever também os efeitos posteriores de uma determinada coisa. Se eu pego e tomo um remédio agora, eu posso prever, não 100% de certeza, obviamente, mas teoricamente eu consigo prever que se eu tomar esse remédio amanhã, ele também vai fazer os mesmos efeitos. Beleza? E aí a ciência ela se transforma, né? Ela é como se fosse uma representação verdadeira da realidade. Não é a própria realidade, é uma representação da realidade. É como se fosse então um raio-x que eu tiro da realidade. A realidade está ali e eu consigo interpretar exatamente como essa realidade é. Eu consigo representar ela. Então, geralmente, quando a gente tem um empirismo, a gente vai imaginar, por exemplo, essa lição de anatomia do Dr. Tulp, do Rembrandt, que é quando ele vai, por exemplo, aqui, né, ele está fazendo alguma coisinha escrota, ele está, sei lá, tentando descobrir como é que funciona o sistema circulatório. E ele descobre isso fazendo experimentos. Então ele está, por exemplo, aí, dissecando um cadáver. Beleza? E atualmente a gente está dentro de uma ciência que é considerada construtivista, né? Ela surge aqui a partir do século XX, né, o século passado, e ela tem como objetivo construir modelos explicativos da realidade. Então a realidade ela não tem como ser explicada por um único modelo, mas por vários. Então cada grau da realidade eu explico de uma determinada maneira. Beleza? E aí você tem, por exemplo, até dentro das áreas da física, da química, você tem a química que mexe com macro e a química que mexe com micro, né? Ou dentro da física a mesma coisa, você tem a física clássica e a física física quântica. Então cada modelo explica partes da realidade. Então a gente tem dentro do construtivismo a influência da teoria racionalista, né, que é a adoção de axiomas, postulados, definições e de algumas deduções, mas também sofremos influência, né, obviamente, da teoria empirista. Né? Por quê? Porque dentro do empirismo a gente exige, né, experimentação e modificação dos axiomas. Aquilo que a gente acha que é certo, a gente tem que fazer teste. E caso o nosso teste seja contrário àquilo que a gente achava que era certo, a gente tem que mudar esse nosso axioma, por exemplo. Beleza? Então o objeto de nosso estudo, né, da ciência é uma construção lógico, intelectual, experimental. Então eu tanto uso a razão, mas também tenho que usar experimentos, né? Para a ciência atual, né, o nosso conceito de ciência é que não existe uma verdade absoluta, mas sim é sempre uma verdade aproximada. Por quê, gente? Porque a ciência ela pressupõe, a gente acha que não, mas a ciência ela pressupõe o debate. Ela pressupõe a discussão e você discordar da ciência. Agora, obviamente, você tem que discordar da ciência de acordo com alguns ideais. Então, por exemplo, para você discordar, você tem que ter coerência entre os princípios. Você não pode discordar chutando o balde, por exemplo. Não. Existem alguns modelos de observação e experimentação que eles são básicos para a gente conseguir, por exemplo, chegar a um tipo de conhecimento. Então, se quando eu discordo da ciência, eu não utilizo um modelo científico para discordar, pô, isso não vale. Porque aí, isso não quer dizer, esse modelo que eu utilizo ou que eu não utilizei, ele não dá um critério de cientificidade para mim. E, obviamente, se eu estou utilizando um modelo que a ciência estabelece, né? Não só a ciência, mas a comunidade científica estabelece. Se eu usei esse modelo e os resultados que eu tive fazendo experimento com aquele modelo, ele foi diferente dos princípios lá que eu tinha, opa, então quer dizer que eu posso mudar o próprio princípio. E aí, gente, essa questão da mudança dos princípios, a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Vamos então só fazer o fechamento aí. Quais são as três concepções de ciência? Racionalista, empirista e construtivista. Né? Os racionalistas vêm dos gregos até o final do século XVIII, o empirista vem de Aristóteles, né, até o final do século XIX, e a construtivista é iniciada no século passado. Para os racionalistas, a ciência é um conhecimento racional dedutivo, demonstrativo e demonstrativo como a matemática. Para os empiristas, a ciência é uma interpretação dos fatos baseados nas observações e experimentos.
E para o modelo construtivista, tem a ciência como a construção de modelos explicativos para a realidade e não um modelo para a própria realidade. É um modelo que explica, né, tenta explicar como a realidade mas não é a própria, não é o modelo para a própria realidade. Beleza? Então no próximo vídeo a gente entra no assunto mais interessante, que são as mudanças científicas e como quando eu tenho um certo tipo de método científico e ele me dá resultados diferentes dos princípios que eu tenho, como é que a ciência ela muda. Beleza, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo.